Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Quero me congratular com todos vós nessa noite e convidá-los a se fazerem presente de corpo e alma, que nessa noite nós possamos receber do Senhor suas bênçãos, seu cuidado, do seu amor e sermos edificados. Meus amados, eu queria começar esse culto lendo um texto que está no livro de Hebreus capítulo 1, onde nós faremos uma leitura dos 4 primeiros versos, né, desse primeiro capítulo do livro de Hebreus. Hebreus, que fala, como negrito em cima, tem revelação de Deus. Deus tem revelado sua palavra, tem se revelado a nós, e diz assim, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E Paulo diz que o nome dele está acima de todo nome, né? Meus amados, vamos ter uma palavra de oração nesse momento, invocar o Senhor e pedir dele a sua graça para nós estarmos nesse culto abençoado, sendo abençoado pelo Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos porque o Senhor tem sido generoso, gracioso para conosco. E nós queremos manifestar a nossa gratidão, Senhor, prestando-te culto, adorando o teu nome. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Vem tratar conosco, vem alegrar nosso coração, vem nos dar, ó Deus, a visão da tua vontade para as nossas vidas, e que o teu povo nessa noite seja tocado, transformado, abençoado, santificado pelo Senhor. Abençoa esse ajuntamento. Obrigado, nós entregamos nas tuas mãos esse culto, sabendo que o Senhor tem algo para nós, tem o melhor para nós, sabendo que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós somos abençoados, fortalecidos e tratados pelo Senhor. Abençoa esse culto, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que está participando nessa noite conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus queridos, vamos adorar a Deus. Adore aí onde você está. Se desprenda de tudo que está em volta de você e adore o Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a ser um adorador do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com
ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja o teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste ao seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer, para o teu nome sempre engrandecer, para o teu nome sempre engrandecer. Aleluia. O Salmo 149, o salmista, em negrito está: os fiéis louvam a Deus, né? E o salmista diz assim no Salmo 149: aleluia, cantai ao Senhor um cântico, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Mas o salmista, os fiéis louvam a Deus, e o salmista está nos lembrando disso, né? Por isso ele começa esse salmo nos convidando a cantar: cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Então é um privilégio de cada um dos seus servos cantar, adorar, louvar o Senhor. Que você nessa noite faça isso com todo o seu coração, e certamente que o Senhor estará alegre recebendo a sua adoração. Vamos adorar a Deus com mais um louvor ao Senhor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura
cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me vai louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Aleluia. Malaquias é um profeta conhecido por muitos, né, pela maioria, por falar sobre esse texto dos dízimos e das ofertas, né? Mas Malaquias foi um profeta que pregou o juízo de Deus sobre a liderança, sobre o povo, e falou da vinda do Senhor. Interessante como Malaquias tinha uma visão geral, uma visão ampla, que as coisas estão muito ligadas à vinda do Senhor com a nossa fidelidade. Mas eu queria, no capítulo 3 aqui do profeta, um texto conhecidíssimo da igreja, lembrar os irmãos que nós precisamos sempre ser lembrados, né? Inclusive a ideia da lei, a repetição da lei, era para lembrar o povo daquilo que eram os preceitos de Deus. Então, Malaquias 3, a partir do verso 6, o profeta nos diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo não é o pastor, não é o homem, não é nenhum anjo, mas é o Senhor dos Exércitos. Então nós queremos convidar você a cultuar a Deus, devolvendo seu dízimo e trazendo a sua oferta à casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor, e você vê aí na tela, tem a conta da igreja, como você pode fazer a devolução através de depósitos, ou mesmo se você desejar vir aqui na igreja às quartas-feiras,
A partir das 6 horas até as 7h30, tem gente aqui recebendo os dízimos e as ofertas. Na sexta-feira sempre tem gente aqui na oração, recebendo dízimo e oferta, mas especialmente na quarta-feira e no domingo pela manhã, e nós estamos aqui na igreja, também à tarde, antes do culto, naquele horário antes do culto, haverá pessoas aqui para receberem os dízimos e as ofertas. Então, você pode fazê-lo com alegria no seu coração. Vamos então, nessa hora, louvar o Senhor enquanto você aí na sua casa adora a Deus, devolvendo o seu dízimo, sua oferta no seu coração, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia teu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia teu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive de lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, aleluia. Tudo é Jesus pra mim, aleluia. Tudo Ele é pra mim. Graças a Deus, que é bondoso, é generoso para com nossas vidas, né? Nosso Deus é tremendo. Meus amados, agora vamos estar meditando na palavra do nosso Deus, que é santa, que é rica e que proporciona às nossas vidas tantas coisas maravilhosas, né? Eu queria convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 16, e o título da nossa mensagem é A Cultura do Spa Dentro da Igreja. Eu fiquei pensando como isso de fato acontece dentro da igreja do Senhor, né? Então abra sua Bíblia em João capítulo 16, a partir do verso 25, que diz assim o texto, quando Jesus está falando, né, as palavras de despedida com seus amados discípulos, e ele diz assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, mas vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido
que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isto, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Senhor, muito obrigado por tu teres vencido, venceste o mundo, a morte, as hortes satânicas, diabólicas, por nossa causa, Senhor. E a tua vitória é a nossa vitória. E nós podemos estar apoiados nisso. Por isso, nós pedimos nessa hora, nessa noite, nesse momento, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, a nossa vida. Ó Deus, manifesta em nós o teu Espírito e dá-nos a tua graça para discernir os propósitos e a tua vontade, Senhor. Abençoa teu povo nessa noite, abençoa a tua igreja nesses tempos difíceis. Ó Deus, vem fortalecer. Em nome de Jesus eu peço-te. Amém. Meus amados, eu queria falar sobre a cultura do spa dentro da igreja. Meio interessante. Talvez você já tenha tido uma experiência de ter ido a um spa, né? Não sei quantos já tiveram essa experiência, talvez até não. Lá na antiguidade, as pessoas buscavam as piscinas termais para relaxar e serem curadas e se curarem. Criam que havia saúde pelas águas, as águas termais, né? E o nome disso era o spa, né? O spa que até nós hoje sabemos que existem muitos. E até hoje existem lugares dedicados a essas atividades, né? Nós sabemos. Hoje em dia, porém, essa sigla SPA, SPA, aponta para uma outra direção. Embora, por tradição, SPA fossem instâncias balcaniárias ou hotéis localizados fora das cidades, que eram muito procurados esses lugares por pessoas que buscavam naquela época e nos nossos dias também descanso e cuidados para a sua própria saúde, né? Podemos dizer que SPA seja serviço personalizado de atendimento. Isso acontece muito hoje nos nossos dias, né? E geralmente se referem a um estabelecimento elegante com uma estrutura específica dedicada a oferecer aos seus clientes tratamentos de saúde, beleza e bem-estar para as pessoas, com relaxantes, banheiras quentes, tratamentos de beleza, paisagens encantadoras e serviço de cuidados personalizados. Então o spa é símbolo da busca obsessiva do mundo moderno de formas agradáveis para um relaxamento na vida das pessoas desse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, né? Meus irmãos, nosso tempo e cultura tem se caracterizado pela busca perene, na verdade, do prazer e da alegria, né? Isso é uma coisa óbvia, nós observamos.
a palavra que melhor descreve esse estado de coisas é o hedonismo. É o movimento hedonista, que é o modo de vida inspirado pela busca e dedicação ao prazer. Como isso é claro nos nossos dias, o hedonismo. Muito já se fala, já se foi dito sobre assim os perigos que o hedonismo moderno, que distorce a nossa vida com Deus, a santidade, e sobre a forte influência sobre nossas, eu diria, prioridades, né? E o grave risco para a essência moral do discipulado cristão e daquele que quer viver para Deus. E eu observo, irmãos, que essa constante busca de prazer e alegria, que às vezes nós vimos na igreja, as pessoas só querem receber prazer, alegria, satisfação, né? Entretanto, ela caracteriza muito da espiritualidade, eu diria, do século XXI, essa espiritualidade rasteira que nós temos visto nesses dias. Observando bem isso, nós vimos que o elemento da religião, diria, vida mansa, né? A religião vida mansa, ela é a busca por uma religião para o homem moderno, pelo homem moderno, que tem se reduzido a mais uma das formas de relaxar as tensões espirituais que a culpa e a distância de Deus impõem sobre os homens. Então, o que acontece? Há uma carga pesada sobre os homens pelo fato de, quando nós nos distanciamos de Deus, nós sofremos as consequências e nós somos acusados pelo inimigo, e o próprio sistema massacra nossas vidas e coloca fardos pesadíssimos sobre os nossos ombros, de culpa, de coisas que são profundamente ligadas aos nossos sentimentos, e nós sofremos com essas coisas. Meus amados, o elemento da religião vida mansa traz problemas para as nossas vidas, né? A religião ideal é aquela que não oferece qualquer desafio intelectual ou moral, mas seja agradável e divertida. É isso que está na cabeça das pessoas. Onde existe uma igreja que só ensina, só oferece as bênçãos, mas não leva as pessoas a uma consciência que muitas vezes até nós temos que perder. Jesus disse que nós temos que perder para ganhar, nós temos que sofrer o dano tantas vezes. Isso ninguém prega. Esse hedonismo, essa cultura que está da vida mansa, do spa dentro da igreja, e isso tem nos trazido muitas preocupações. É mais ou menos o seguinte: se eu entro na igreja e as coisas não dão certo para mim, essa igreja não presta, não serve. É o evangelho da vida mansa, é a cultura do spa. E eu queria então, nessa noite, meditar com os irmãos, para nós vermos as impossibilidades de uma vida que seja assim e que trará problemas seríssimos para as nossas vidas. E como nós não podemos descansar nessas coisas. As aflições, elas têm uma finalidade nas nossas vidas, elas nos tratam, elas nos ajudam a enxergar aquilo que é vontade de Deus para nós. Então eu queria convidar você a aprender com Jesus nessa noite. E o que aprendemos com Jesus nessa linha de raciocínio, com esse texto? Em primeiro lugar, aprendemos que nós passaremos sempre uma vida de aflições. Isso Jesus falou. Aqui mesmo no verso 33 ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Sabe, Jesus falou que nós passaríamos por aflições.
Enquanto o hedonismo mundano não aponta um alvo sublime para a humanidade, mas desafia o conceito bíblico de felicidade e a estabelecer uma visão do mundo na qual o sofrimento e as aflições estejam ausentes, isso é uma mentira. Nesses dias mesmo vocês provaram isso com a pandemia. Quem não passou por aflições nesses dias, medo de morte, medo de ficar enfermo, perdeu pessoas amadas, amigos, parentes, gente do nosso meio, da igreja? Quantos de nós não passamos por tremendas aflições nesses dias? Não podemos, irmãos, contudo, fugir do fato de que a religião do spa toca numa verdade profunda e doce da teologia cristã, quando destaca que o deleite verdadeiro é parte integral da verdadeira piedade. Nisso está meio certo, diria meio certo, afinal, o cristianismo não é uma religião de melancolia, mas estar certo nunca será suficiente. A vida aqui, antes da consumação de nossa redenção e transformação de todas as coisas, estará sujeito ao pecado e às suas consequências. Saiba disso, e é uma verdade esse fato. Defender, queridos, a ideia de que a vida está, a vida que está vivida nesses dias possa, em última análise, ser vista de outra forma, em algum momento ou alguma medida, essa vida pode ser isenta de dores e de aflições. Eu diria para você que isso é antibíblico. Jesus foi bem claro quando disse que certamente nós teríamos aflições neste mundo. Jesus falou aqui no verso 33. Jesus estava, irmãos, nesse momento preparando os seus discípulos para o que aconteceria em breve. E ele começa dizendo que deveriam exercitar intenso amor uns pelos outros, né? No contexto disso, no capítulo 15, no verso 12 a 17, Jesus fala disso, quando ele está trazendo os seus discípulos a um comportamento totalmente diferenciado, né? No verso 12 ele começa dizendo: tenho ainda muito que vos dizer, no capítulo 15, desse Evangelho de João, ele começa a falar dessas coisas, disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Sabe, meus irmãos, essa é a ideia. Nós estamos aqui para florescer, para nos amarmos uns aos outros, para caminharmos uns com os outros e para cuidarmos uns dos outros. O mundo não ama o Pai e o seu enviado, por isso iria afligir os seus discípulos, aqueles que seguiam ao Senhor Jesus Cristo, mas eles deviam ter esperança, pois Ele e o Pai enviariam alguém para cuidar deles, o Consolador. É o que ele já fala aqui no capítulo 16, a partir do verso 18. Diz assim: diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que dizes. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que choreis e vos lamenteis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá
em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe, meus queridos, o consolo do Senhor virá para nossas vidas. O Senhor Jesus disse que isso virá através do Consolador. No verso 26, ele diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e eu vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. O Senhor sempre falando para nós do seu cuidado, da maneira cabal que o Senhor tem de dispensar o seu cuidado sobre nossas vidas. Isso lhes foi dito de antemão para prepará-los. Jesus sabia que iria morrer e que agora, dali para frente, eles teriam que caminhar com as suas próprias pernas. Então Jesus estava preparando eles para a sua ausência. E ele afirma que a sua ausência é necessária, importante, imprescindível, pois eles precisariam de alguém para ajudá-los, e Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou mandar para vocês o Consolador. Eu vou, mas eu vou mandar para vocês o Consolador. Se ele não fosse ter com o Pai, o Consolador não viria, né? Por isso Jesus disse: olha, eu vou, mas não se preocupem, vocês não estarão só. Não se preocupe, eu vou, mas eu vou estar presente na vida de vocês através do Consolador. Aqui no capítulo 16, no verso 7, Jesus disse: olha, mas eu vos digo verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus disse: olha, eu tenho que ir. Esse é o plano. Eu preciso ir para que o Consolador venha, porque ele vai estar com vocês. Ele vai estar nas aflições com vocês. Ele vai estar no momento de fraqueza com vocês. Ele vai estar presente com vocês, dando sabedoria, dando discernimento, dando graça. É Ele quem vai estar revelando a minha vontade. Por isso eu preciso ir, mas vocês não estarão sós. Meus amados, igreja do Senhor, vocês não estão sós. Há a presença doce do Consolador nas nossas vidas. A igreja é acolhida, a igreja é tratada, a igreja é alimentada por esse bendito Consolador que é o Espírito Santo. Ele afirma que a ausência dele era necessária, era o tempo necessário para que viesse o Consolador. Os discípulos, irmãos, como nós, tantos de nós, infelizmente, não entenderam o que o Senhor Jesus quis dizer. Não entenderam. O mundo ao nosso redor, queridos, continuará insistindo que uma vida sem pressões, aflições, desconforto e dor seja possível. Isso não é verdade. Mas viveremos uma vida de frustração se guardarmos isso no nosso coração. O que então devemos dizer sobre a religião do spa? Primeiramente, quando ela nos parece tão atraente. E as ofertas nesses dias são tantas, inúmeras. A oferta do spa. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No entanto, você terá com você o Consolador, apoiando, ajudando, levantando, consolando e abençoando a sua vida. Amém? Segundo lugar, Jesus disse também que tempestades nos alcançariam. Quantos aqui estão passando por tempestades nesses dias? Um ritmo de vida que inclua descanso é correto para todos nós. Alternando, eu diria, trabalho árduo com tempos de divertimento
E o quarto mandamento mostra isso claramente quando Moisés, eu queria abrir Êxodo 20, verso 8 em diante. Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o 11, ele diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meus amados, no Senhor há prazer, né? Devemos lembrar que Jesus foi a banquetes com tanta frequência no seu tempo, né? Inclusive tem um texto lá em Mateus 11, 19 que o chamam até de glutão. Mas abraçar o hedonismo impensado, repleto de relaxamento e sentimento de felizes, né? Evitando tarefas difíceis e posicionamentos morais e éticos impopulares e relacionamentos exaustivos, é esquecer que a vida é um chamado a carregar a própria cruz. No mundo, Jesus disse, tereis aflições. Não podemos nos esquecer disso. Jesus deixou claro. Jesus estava pensando nas nossas vidas em termos de futuro. Devemos estar ligados a essas coisas. Levar a cruz é muito mais do que suportar esta ou aquela aflição. Essa expressão tinha grave significado nos tempos de Jesus. Era requerido daqueles a quem a sociedade havia condenado à morte, cujos direitos haviam sido suspensos e agora estavam sendo conduzidos para a execução, que carregassem a sua própria cruz. Então, quando alguém era condenado, ele tinha que carregar o instrumento da sua morte. Era algo terrível. A cruz era um símbolo inequívoco da morte. Jesus representa o discipulado como sendo uma questão de segui-lo, tomando a cruz em autonegação. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, muito acertadamente, faz um resumo dizendo o seguinte: quando Cristo chama um homem, propõe que ele venha e morra. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Cruz é morte. No final, a religião do Spa não anuncia o evangelho, mas sua própria decadência. A religião do Spa deixa de encarar questões propostas pela cruz e tenta aproveitar o poder de Deus, vinculando as propriedades da autocentralização do ser, o desejo por uma igreja que nos olhe como clientes exigentes em busca de serviço personalizado, expressa exatamente o egoísmo típico de quem se recusa a negar-se a si próprio. Meus amados, é importante nós percebermos isso. Quantos deixam de prestarem o serviço do Senhor para um lazer, para algo às vezes tão banal, tão insignificante? Quantos deixam de prestar o serviço ao Senhor para ficar na frente de uma televisão? Quantos deixam o serviço do Senhor por pura preguiça, indolência?
Essa religião do Spy é terrível. Ela não anuncia o Evangelho, mas a sua própria decadência. É como a Bíblia diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Levar a cruz é muito mais do que suportar estar sobre aquela aflição. Essa expressão tinha grave significado nos tempos de Jesus, tinha um significado muito, muito importante. Era o requerido daqueles a quem a sociedade havia condenado à morte, cujos direitos haviam sido suspensos e agora estavam sendo conduzidos para a sua própria morte, sua própria execução. Meus amados, a fé cristã, por outro lado, ela enfatiza a centralidade de Deus, não do eu, reconhecendo que, no sentido fundamental, nós existimos para Deus, não Ele existe por nós. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Adorá-lo do modo como Ele requer, básico, para a verdadeira piedade, o crescimento, a alegria, é parte importante dessa adoração, e parte importante dessa adoração corresponde a atender ao chamado do Senhor Jesus Cristo e à abnegação. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 24, o evangelista nos diz assim, Mateus 16, verso 24, ele diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você quer isso? Devemos estar preparados para encarar as aflições nesses dias. E faremos como Basílio de Cesareia, que dizia ter uma fé ambidestra, ou seja, aquele que usa as duas mãos com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. Tudo em mim tem o mesmo propósito. Assim deve ser o comportamento daqueles que querem seguir ao Senhor Jesus Cristo. As dificuldades da vida, da direita ou da esquerda, tem que servir de estrada, de caminho para nós nos aproximarmos mais do Senhor, confiando na graça de Deus, que tem todos os propósitos na sua mão e jamais perdeu o controle disso. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus também disse uma outra coisa muito importante. Jesus não somente nos garantiu que esta vida teria aflições, mas também nos encorajou com ânimo baseado em sua vitória sobre o mundo. Como devemos receber esse encorajamento, meus amados? Como desenvolver esse ânimo frente à certeza das aflições? Como desfrutar da vitória de Cristo baseada no nosso próprio ânimo? O amor de Deus e a esperança em Deus são as motivações transformadoras para mim e para você. Tenha certeza disso. Tanto que o apóstolo Paulo, posteriormente, coloca a questão do seguinte modo, lá em Romanos 8:37, ele diz assim: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus amados, Paulo não se esquece de mencionar que a nossa vitória está baseada no sacrifício daquele que nos amou. Não nos esqueçamos de que Jesus estava nos recomendando o amor com base no seu próprio amor por nós.
visto que estava prestes a dar a maior prova de amor jamais realizada, que era a sua própria vida, sendo entregue por mim e por você. Queridos, crer nesse amor dá ânimo a uma vida de amor, como Jesus encorajou os seus discípulos. João posteriormente escreveu a conexão estrutural entre sermos amados por Deus e amarmos a Deus e ao nosso próximo, e termos fé em Cristo e compartilharmos isso com a comunidade. Reparem a menção à vitória sobre o mundo nas palavras do apóstolo João, lá em 1 João 5, de 1 a 5. Eu queria levar em consideração também as promessas de Cristo, glorificando as suas cartas às igrejas, às 7 igrejas, que se estende àqueles que vencem o mundo, a carne e o diabo. Lá de Apocalipse capítulo 2, no verso 7, no verso 10, Apocalipse capítulo 2, verso 17, do verso 26 ao 28. Meus amados, trata-se, portanto, de uma esperança à luz da qual devemos viver a presente vida que nós estamos aqui. É um aspecto elementar, básico, crer que os cristãos da terra devem viver à luz do céu, tomando decisões agora com os olhos no futuro, na eternidade, evitando qualquer comportamento que comprometa a sua esperança da glória além. Ah, meus irmãos, quantos perderam essa visão? Quantos estão cambaleando por perder essa visão? Quantos estão se afastando, se desviando por terem perdido essa visão? O que a ênfase do mundo, do além, subentende é que você vive sua vida aqui, longa ou curta, como for, vendo tudo do ponto de vista do viajante a caminho do seu verdadeiro lar. Nós estamos no caminho do céu. Não podemos olhar muito para um lado nem para o outro, mas nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, o apóstolo Pedro nos diz assim na sua carta, que nós estamos em guerra. Ele diz assim no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós estamos em guerra, meu amado. Guerra conosco, com nós mesmos, guerra com o mundo, guerra com as hostes, com as trevas. Você e eu estamos numa guerra, mas o apóstolo está nos alertando a olharmos para Cristo, a vivenciarmos Cristo. Por mais ferrenha que ela seja, esperemos inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Pedro também fala disso no capítulo 1 da sua epístola. Ele começa escrevendo essa carta, chamando-nos a atenção. No verso 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados no poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meus amados, ele estava nos chamando a atenção para nós olharmos e guardarmos a fé, que ela é indubitavelmente o nosso maior bem. No verso 9 ele diz assim: obtendo fim a vossa fé, a salvação da vossa alma. Verso 13 dessa carta ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, pensa, raciocina,
Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 17: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos vivendo essa peregrinação. Somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos num caminho, numa estrada que nos levará ao que é eterno. Quero concluir essa mensagem, meus amados, dizendo que os cristãos do século 21, nosso século, têm assimilado e até afirmado que, segundo Deus, a religião cristã deve ser um spa, descanso, preocupada de algum modo com o prazer pessoal, exigindo que a piedade seja confortante, insistindo que tudo abrande as tensões da vida. Essa é a mensagem do nosso tempo. Meus amados, essa proposta vai na contramão do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, de que a vida está marcada que nos ensinou que a vida está marcada por aflições e, portanto, devemos estar dispostos até ao sacrifício final pelas riquezas da graça. Mas não somente isto, esta vida também está marcada por vitórias sobre as aflições que virão, que estão em derredor, experimentada pela fé, esperança e amor. Infelizmente, os cristãos não mais vivem para o céu e as suas glórias, por isso não entendem, não discernem, muito menos praticam o desprendimento do mundo que vivemos. E continuaremos deformados enquanto essa visão estiver em nós. Continuaremos deformados. E eu quero concluir dizendo o seguinte: resista à ideia de que a vida será feita só de prazeres e alegria. Resista a isso. Lute contra isso. Aflições virão e devemos estar prontos para elas. Não desfaleça seu coração. Busque ânimo e esperança no amor de Cristo e no amor do cristianismo, meditando no sacrifício que fez Jesus por você e por mim, e demonstre o amor ao seu próximo de forma prática, não teórica, mas prática, ainda que isso lhe custe algo. Pratique o desprendimento do mundo, pois nosso lar não é aqui, é o céu. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver o evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho autêntico, que é tão cobrado pelo Senhor, para que nós tenhamos, naquele dia glorioso, ouvirmos o Senhor Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse que vos está guardada, preparada antes da fundação do mundo. E não se esqueça que a cultura do spa, ela tem cirandado a igreja. A cultura do descanso, do viver sem dar fruto, do vida mansa, que a vida é só alegria. Essa é a cultura do spa. Jesus disse: no mundo passais por aflições, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu e você precisamos ter nesses dias é bom ânimo, e olhar para a cruz e olhar para Jesus. Que Deus nos abençoe, meus amados, nessa noite, e nos ajude a entender essas coisas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Queria convidar você agora a orar comigo. Nós vamos estar orando, encerrando esse momento. E em seguida depois da oração, teremos um louvor.
Então, fecha teus olhos. Tudo que você ouviu, coloca diante de Deus teu coração. Vamos estar orando. Senhor, muito obrigado. Porque a tua palavra nos chama a atenção, a responsabilidade e nos ajuda a voltarmos para ti, para os teus propósitos. E tira de nós, Senhor, esse descanso que muitas vezes é um engodo para a nossa alma, é uma mentira. E nos ajuda, apesar de tudo que vivemos como aflições, a olhar para Ti e sermos fortalecidos na força do Teu poder, na Tua graça, no consolo do Teu Espírito. Eu quero pedir pela Tua igreja nessa noite, ó Deus, que cada lar, que cada vida seja visitado por esse Consolador, amado, bendito, e possa estar ajudando, alguns até em lutas, alguns que perderam pessoas preciosas, amadas, que o Consolador possa estar consolando, fortalecendo. Dá a Tua graça a cada um e abençoa Teu povo nessa noite, ó Pai. Eu peço-te assim no nome de Jesus, que essa palavra ganhe vida na vida dos meus irmãos. Faça isso para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Consolador. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nesses dias tão difíceis nas nossas vidas. Cuida de nós. Eu peço assim no nome de Jesus. Amém. Este é o meu desejo de te honrar com meu coração, te adorar. Do meu ser, eu vou louvar tudo que eu adoro está em ti. Todo meu coração, minha alma, meu ser, dedico a Ti, meu Senhor, cada passo que eu dou, cada momento que eu vivo, Senhor, que seja pra Ti. Com meu coração te adorar, com todo meu ser, eu vou louvar tudo que eu adoro está em Ti. Todo meu coração, minha alma, meu ser, dedico a Ti, meu Senhor, cada passo que eu dou, cada
Senhor, que seja pra ti todo meu coração, minha alma, meu ser. Dedico a ti, meu Senhor, cada passo que eu dou, cada momento que eu vivo. Senhor, que seja pra ti. Graças a Deus, estamos chegando ao término do nosso culto e eu convido você a estar orando comigo. Nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Nós te damos graças, Senhor, por esse culto, pela tua palavra, por tudo que, ó Deus, nós realizamos aqui para o Senhor. Abençoa a sua igreja nessa noite. Dá uma semana abençoada de vitórias, uma semana guardada pelo Senhor, que cada um tenha o propósito nessa semana de glorificar o seu nome, Deus. Abençoa teu povo, eu peço-te em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo estejam com todos vós aqui reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Deus abençoe cada um, irmãos. Tenha uma semana abençoada, de vitória. Que Deus possa ajudá-los nessa semana a caminharem sendo vencedores. Deus abençoe. Uma boa noite para todos.